Aqui é Juscelino Teixeira. Hoje estou aqui para falar um pouco com vocês com relação ao nosso vídeo da semana passada, né? A gente fizemos uma aula online aqui com o meu aluno, o Dr. Raul Gaston, referente a um torneio que ele jogou no Rio de Janeiro, né? Então, semana passada a gente falou muito com relação à parte técnica, com relação à estratégia. E hoje a gente vem seguindo falando muito a questão do mental do golfe, né? Como que o mental é importante no jogo de golfe. Então, dentro do que a estratégia que ele fez, dentro das condições que ele tinha, hoje a gente vai abordar um pouco, falar do mental do Raul dentro desse jogo. Bom, aqui a gente começa falando do buraco 7, né? Onde a gente, semana passada, a gente falou muito das estratégias que ele tinha, né? Ele tinha uma mata à sua esquerda, tinha uma mata à sua direita, e o Raul, apesar de todas essas dificuldades, ele estava muito bem concentrado na sua primeira tacada. Vocês verem que ele deu uma tacada de 253 jardas. É uma média boa aqui no Brasil para um amador. Porém, se vocês observar, a segunda tacada dele só andou 71 jardas. Então, olha para vocês verem qual foi o grande motivo. Talvez ele ache que foi a questão técnica, foi a questão de assustou com alguma coisa no campo, com relação... Quando a gente fala assustou com relação a algum obstáculo, mas na realidade ali foi extremamente mental, né? Ele estava muito confortável naquela segunda tacada, mas ele não estava concentrado, né? Então, excesso de confiança também gera um pouco de displicência no jogo. Então, ele faz uma segunda tacada não muito ruim. Geralmente, nessa situação, o jogador perde um pouco a cabeça, porque ele tinha certeza que a primeira tacada dele tinha sido muito boa. E ele não aproveita isso no meio do jogo. Mas ele esteve lá, concentrado, abaixou a adrenalina, manteve o foco no jogo, conseguiu fazer uma terceira tacada muito importante, né? Com o híbrido 4, ele andou 206 jardas. É uma tacada expressiva, né? Principalmente de quem vem numa segunda tacada muito ruim, né? Então, nesse campo aí, o Raul ele teve muito bem focado na primeira tacada, gerou a displicência na segunda tacada, onde a gente fala que o jogador, no meio do jogo, ele sai um pouco fora do foco, não fez uma boa tacada, porém se recuperou na terceira. Colocou a terceira bola em volta do green, fez um chip e 2 patas, né? Então, é muito claro para nós, nesse buraco, a questão do mental. Então, ele foi de 360 para 180, teve que manter o equilíbrio e conseguiu terminar bem o jogo ainda nesse buraco. O próximo buraco que a gente vai falar, né, foi o buraco 8, e ele jogou. Vocês percebem que ele fez uma estratégia até bem arriscada, né? A toda a direita dele ali é lago. Mais uma vez, ele tem uma boa saída, né? Um drive de 233 jardas, né? Usou tudo que ele podia usar do limite do campo à sua esquerda, né? Vocês veem que ele se defende tudo que ele poderia, né? Então, assim, focado muito nessa tacada. Depois, ele vem para um segundo tiro, aonde ele tinha média lá, acredito, 150 jardas. É uma tacada tranquila. Conhecendo o jogo dele, é uma tacada muito tranquila. Então, ali eu senti um pouco a falta de uma concentração dele. Ele não tinha muita coisa assim na frente, a ponto dele cometer um erro grande, né, com relação a se defender tanto assim. Ele bate um ferro que ele anda 90 jardas. Isso causou o quê? Ele tem que fazer mais uma tacada para ele entrar no green, né? Então, vocês veem que ele faz um drive de 233, um segundo tiro que já era para ele entrar dentro do green, né? 150 jardas, e ele acaba cometendo um erro, mais um erro de falta de concentração, né? Isso acarretou o quê? Uma tacada a mais. Fez ele ter que bater a terceira tacada para o green e depois fazer um 2 patas, né? Então, olha para vocês ver a questão do primeiro tiro que o Raul deu, né? Criou uma estratégia, ele viu tudo que ele poderia fazer na sua esquerda, usou o limite do campo, porém, na segunda tacada, mais uma vez, né? É onde a gente fala, às vezes, o jogador ele faz uma primeira tacada tão boa, que isso gera confiança para ele. E a sua mente, ela tem que estar ativa a todo momento. Como? Focado, né? Não sair fora da concentração, para você, na segunda tacada, aproveitar essa primeira tacada. E alguma das vezes o erro comete, isso pode gerar para vocês até uma penalidade. Vamos supor que na segunda tacada dele lá, onde ele atingiu 94 jardas,
Se ele poderia ter dado um chunk, a sua direita caiu naquele lado. Então, o que ia valer a pena um drive de 233 jardas? A gente fala que no golfe, nem sempre uma tacada longa é a mais importante. Depende muito do que você vai fazer na segunda tacada. Então, a questão do mental é muito importante durante o jogo. Agora, para vocês verem que não tem momento para você relaxar. Então, aonde a gente está sempre falando que o golfe, ele trabalha muito a questão mental. Olha o quanto você está ativando, olha o quanto você está fazendo o seu cérebro ficar pensando, Pensar que uma partida de golfe tem 4 horas de jogo. Então, é você manter ativo o seu cérebro a todo momento. O próximo buraco que ele jogou é um buraco 9. Olha para isso. Ele tinha todo esse lago à sua direita. Isso gera um nervosismo para o amador handicap 22, com certeza. Um jogador profissional, ele não assusta tanto com relação a isso, porque ele era um campo curto. E aí, olha o que gerou esse medo, esse falta de confiança, a primeira tacada. Ele tinha um ferro 8, e eu conhecendo o jogo dele, ele bate média 150, ele andou metade. Então, ele não conseguiu concentrar, ele não conseguiu focar naquela tacada. E aí ele vai depois, uma segunda tacada, com o lob, um taco muito de aproximação, um taco de mais bola alta do que bola comprida, e ele consegue fazer uma tacada maior do que ele fez com o ferro 8, de 85 jardas. Então, o que me chama a atenção nessa tacada? Ele vem de uma primeira tacada muito ruim, conhecendo o jogo dele, uma tacada muito ruim, mas ele conseguiu concentrar, abaixou a adrenalina, voltou para o jogo, pegou um lob, fez um segundo tiro e jogou no meio do green. Então é bacana essa questão, não é nem tanto a primeira, mas o segundo que ele realizou. Lá atrás eu falei que ele fez um drive de 233 jardas, depois ele comete um erro. Então, de novo falando, não adianta você ter um tiro muito longo se você não aproveita ele lá na frente. E quando você está com um mental muito forte, dependendo do erro que você comete lá no início, o seu segundo tiro faz você voltar para o jogo, foi o que aconteceu aqui. Ele não saiu muito bem, porém ele se manteve concentrado, no segundo tiro ele recuperou, jogou a sua segunda tacada no meio do green, fez 2 patas e acabou fazendo um bogey. Lembrando que o Dr. Raul Gaston é um handicap 22, ele tem um stroke por buraco. Tá? Gostaria de falar também, semana passada a gente falou de um par 5 que ele jogou, o buraco 18, que era extremamente estratégico aquele campo. Olha para vocês verem esse campo. Olha o que ele tinha de lago à sua esquerda. Então, se vocês observar, os 3 primeiras atacadas do Dr. Raul, ele sai com uma atacada de longa distância de 160 jardas. Isso é nada para um atacado de longa distância. Então, eu conhecendo ele, olhando esse jogo, deve ter ficado muito nervoso nessa primeira atacada. E esse nervosismo, ele não conseguiu diminuir no segundo atacado, ele acabou levando para a próxima atacada. Ele tinha um híbrido 4, um taco de longa distância, e ele só bateu 120 jardas. Então, olhando o jogo dele, eu conhecendo ele, eu imagino ele batendo essa bola aqui na minha frente. A adrenalina lá em cima, sem foco na batida, preocupado, bravo porque já não saiu bem lá atrás. Volto a dizer, quando você comete um erro lá atrás, não adianta você ficar pensando nela. O jogo de golfe é para frente. O erro atrás a gente não corrige mais. Então, a importância do mental com relação a tudo isso. E aí ele vai para o terceiro tacada. Com o ferro 8, voltando a falar, ele tem média 150 jardas para mais, às vezes, de ferro 8. Ele bate de novo mais curto, com certeza ansiedade ali muito forte, mão apertada, não estava conseguindo focar no jogo, ele perde jarda, acaba batendo uma tacada menor. E ele não consegue entrar no green. E aí ele tem que fazer a sua 4ª tacada. Então, vamos lá. Esse campo, se o Raul tivesse bem concentrado, uma mente bem focada no jogo, ele não teria essa tacada de 150, 120 jardas. Eu estou imaginando um drive dele de 230, vai. Não vamos nem falar o máximo que ele já bate, mas uma média de 230, ali, querendo colocar a bola só no meio do campo. E aí, talvez, qual é a tacada que ele não teria que fazer nesse jogo? Essa de 133. Porque
porque esse híbrido 4, com certeza, ele tem jogo para isso, para colocar a segunda bola já em volta do green, né? E aí, com a aproximação em 2-4, ele terminaria muito melhor esse jogo. Mas ficou muito claro para nós que nesse campo, né, os 3 que a gente falou lá atrás, o Raul ele saiu do jogo, porém ele volta muito rápido. E ele, olhando esse buraco 18, tudo bem que ele não levou penalidade, ele se defendeu do lago, mas ele não conseguiu relaxar nesse buraco. Ele não conseguiu voltar para o campo, não conseguiu voltar o foco dele para o jogo, o campo ele foi picando nas tacadas dele até chegar ao green, né? Lembrando também, pessoal, que isso também leva em conta, né? O Dr. Raul, ele é um jogador de golfe de final de semana, né? Ele é um cirurgião cardíaco, dedica a vida dele durante a semana no dentro do hospital. Como eu falei, ele usa o golfe hoje como uma ferramenta terapêutica para ele, né? Ele deu uma declaração para nós e a partir do momento que ele começou a jogar golfe, ele conseguiu administrar melhor, ele conseguiu, até na questão da cirurgia dele foi melhor, né? A questão justamente o mental. Então, esse aí já é o buraco 18. Ele já tinha andado média, com certeza, média 8 quilômetros. E aí, a questão física, né, que é o que a gente também está frisando muito dentro aí da página, a importância da condição física, né? Então, esse erro aqui que o Raul cometeu nesse campo, dessas pouca distância, né, onde ele não conseguiu fazer um bom jogo, pode sim também ter acarretado devido à parte física. Chega cansado, o seu cérebro ele acaba tendo uma outra função, onde ele tem que manter você em pé, né? O cérebro ele começa a trabalhar de uma maneira o quê? Meu, cansou, eu preciso manter ele em pé. Então, ela sai um pouco a questão da concentração. Então, quando a gente fala da questão física, quanto melhor você manter a condição física durante um jogo, melhor você vai ter uma concentração, porque daí seu cérebro só está destinado para uma coisa, manter você focado no jogo, né? Então, só frisando, porque esse campo já é o buraco 18. Então, aí, olhando, isso aí já tinha gerado para ele 4 horas de jogo, né? Então, pessoal, hoje a gente usou de novo essa aula que a gente fez a semana passada, e a semana passada a gente estava falando um pouco muito de estratégia, o que ele determinou na hora ali, como que ele conseguiu voltar para o jogo, mesmo depois de um atacado. Então, a gente nem frisou muito a questão mental. Então, eu peguei esse material aí para a gente focar um pouco com relação ao mental dentro do golfe, né? Porque a melhor tacada, ela vem falando muito com relação a isso, e eu acho que ficou um pouco claro para vocês a falta que faz quando você não está focado no jogo, quando o mental não está te ajudando durante o jogo, os erros que você comete. Algumas vezes você vai conseguir, mesmo com o erro, voltar para o jogo. Algumas vezes não. Quando a gente fala não, isso pode gerando uma penalidade, né? Onde você pode acarretar uma atacada pior depois lá na frente, né? Então, independente o erro que você comete numa atacada de golfe, lembra que você não consegue consertar mais a atacada errada, né? O golfe é um esporte que você trabalha justamente isso com você mesmo, né? Ele vai lá, te leva do céu, né, ao inferno. E aí você tem que estar preparado para isso. E você tem que tomar uma decisão para aquela atacada. Então, não adianta você cometer um erro e você ficar se lamentando, né? A gente fala, bola para frente. Foca no jogo, dependendo do seu handicap, utiliza o seu handicap, né? No amador, isso não acontece muito, no amador, no profissional, desculpa, isso não acontece muito, porque o profissional ele tem um mental muito forte, ele é preparado para isso, né, no dia a dia, então ele responde mais rápido quando isso acontece. E o erro do profissional não é tão grande como um amador, né? Então eu falo sempre dos meus alunos, independente do nível deles, quando errar, não erra muito, porque daí quando você voltar para o jogo, fica fácil de você recuperar, né? A gente vem recomendando muito a questão do golfe, né? O golfe ser um esporte, uma terapia lúdica, porque você faz duas coisas ao mesmo tempo. Você treina a sua questão física, como você também treina a sua questão mental. Então, olha que bacana esse esporte. E você treina a sua mente para o dia a dia, tomada de decisão, né? Como é que você age dentro de uma adversidade. Então, o golfe é isso. Então, é um esporte completo. É um esporte onde ele abrange tanto a questão física como a questão mental. Então, pessoal, hoje era isso, a gente abordar um pouco mais com relação o que influencia o mental dentro do jogo de golfe. Muito obrigado.